Dia do professor, né? Me lembro de um cidadão chamado Pastor Silveira, lá no interior do Rio de Janeiro, que tinha o hábito de chamar todo mundo de professor. Eu sou o professor, eu outro professor. De vez em quando ele recebia lá uma resposta: eu não sou professor não, eu sou mecânico. Eu não sou professor não, eu sou, sei lá. Aí ele perguntava assim: mas vem cá, será que você não sabe fazer alguma coisa que eu não sei? Ele disse: certamente. Pois então você é professor. Você pode me ensinar, né? Então ele tinha esse hábito de denominar todo mundo como professor. Então, pensando nessa situação do professor, essa justa homenagem que a gente precisa prestar, a palavra que eu quero trazer hoje à noite aqui tem tudo a ver com quem não é professor de sala de aula, etc., mas também com os professores que estão na sala de aula ou frequentam a sala de aula, tem essa missão na sua vida como desenvolvendo o seu ministério, o seu trabalho, sendo professor, instruindo vidas, formando o caráter das pessoas que com as professoras estão em contato, né? E, sem dúvida nenhuma, essa profissão exige muita dedicação, muita abnegação e deve buscar, evidentemente, muito descanso para que possa chegar em sala de aula, diante dos seus alunos, da sua classe, seja lá qual for a idade que está da classe que está à sua frente, qual é a faixa etária que está aí na sua frente, porque as dificuldades são outras, mas as dificuldades existem em qualquer faixa etária. Então, a pessoa precisa encontrar-se em uma situação de paz e descanso, porque não pode naturalmente chegar num nível de estresse muito elevado que não vai ser possível desempenhar a sua função como deve desempenhar. O profeta Isaías, no capítulo 26 do seu livro, ele diz lá no versículo 3, dizendo o seguinte: tu conservarás em perfeita paz aquele que tem seu propósito firme em ti, porque confia em ti. Então, o que o profeta está dizendo já mostra que é preciso colocar a confiança total no Senhor, para que possamos realmente desempenhar nossa função em perfeita paz. E essas palavras que Isaías registra no seu livro, elas podem e devem funcionar na vida de qualquer ser humano. Se o Senhor realmente estiver nesse ser humano, na pessoa do seu Espírito Santo, instalado na sua mente, no seu coração, de uma forma a realmente fazer diferença, a realmente estar, digamos assim, de forma abundante, fazer diferença, para que essa diferença seja notória. Então essa paz vai naturalmente se mostrar. E o que essa pessoa fizer, seja ela professor de sala de aula ou não, mas se for professor também será essa situação, né? Então isso vai se mostrar. Nós temos tratado aqui da questão do lavrador, o viticultor, da videira e das varas que produzem o fruto, né? Temos destacado isso. Então, quando nós tratamos dessa pessoa que nós falamos que Isaías mostra aqui, aquele que assim confia no Senhor, seria como aquela pessoa ou aquele crente que tem a sua vida firmada no Senhor, na videira que é Jesus Cristo, sendo vara produtiva, que oferece a produção,
já conhecemos também a questão que tem varas que não produzem nada e são cortadas, jogadas fora. As que produzem são limpas, são podadas e limpas. E para que ela possa produzir frutos, qualquer vara precisa do material de sustentação, da seiva que a videira produz, que fornece para as varas. Senão ela não vai conseguir produzir coisa alguma. Qualquer pessoa que planta alguma coisa ou tem alguma coisa plantada na sua casa, pode verificar que a folha só vai ficar verde e viçosa se tiver suficientemente água e produção para isso, para que o elemento necessário para que essa produção proceda ali esteja, né? Então, se a seiva que procede da videira estiver realmente fluindo a contento para as varas e através delas, essas varas que somos nós, né? Jesus diz, eu sou a videira, meu pai é o viticultor e vocês são as varas, referindo-se a seus discípulos, né? Então, se isso realmente estiver dentro daquilo que se espera, daquilo que o Senhor Jesus espera de cada um de nós, os frutos, eles serão, digamos assim, praticamente certos de acontecerem. Se todas as coisas estiverem no seu lugar certo, devidamente conectados, os frutos são certos. E não somente certos, mas serão abundantes. Além de certos, são abundantes, inclusive na vida do professor de sala de aula. Sem dúvida alguma. Se ele estiver nessa paz, tranquilidade que o Senhor Deus quer oferecer, conforme diz Isaías, que tem o seu propósito firmes nele, no Senhor, eles estarão em paz e segurança. O professor não é diferente. Ele também pode contar com isso. E é impressionante nós nos assustarmos, e essa é uma outra ideia que nós temos trazido aqui, nós nos assustamos um pouco, ficamos um pouco reticentes, quando nós falamos em perfeição. Ah, mas eu não sou perfeito. Eu também não sou. Mas há em mim alguma coisa, e há no irmão, se o irmão é crente, alguma coisa que é perfeita. Porque é de Deus. Jesus nos ensina isso, e a palavra de Deus nos mostra, através do apóstolo Paulo principalmente, que em nós temos o Espírito Santo de Deus. Esse é perfeito. Então essa perfeição existe. Essa perfeição é uma realidade. E eu sou mais ou menos perfeito, vai depender do que eu faço com essa perfeição que há em minha vida. Sem dúvida, nós temos esse receio, porque talvez não estamos acostumados com essa situação, né? Nós temos tanta certeza que nós podemos proclamar com tanta ênfase quando nós citamos o que Davi escreveu no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada tem falta. Com muito orgulho dizemos isso. Uai, qual a diferença em dizer isso e dizer que aquilo que vem do Espírito Santo em minha vida é perfeição? E se eu abrir espaço na minha vida para que essa perfeição cresça, mais perfeito eu serei. É nesse sentido. Eu sei que nesta vida não vou completar essa perfeição, porque eu continuo sendo humano, a velha natureza está aí atrapalhando nesse sentido. Mas eu posso fazer com que essa perfeição seja mais desenvolvida. Certamente a presença do Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo em nossa vida, ela é muito mais próxima do que a experiência de Davi. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Davi tinha essa convicção. E nós citamos essa expressão de Davi com muita confiança. Então, por que não podemos dizer? Devemos nós desejar realmente permanecer nessa videira que é Jesus Cristo? Se sim, então nós devemos parar de temer a palavra perfeição. E cada vez mais abraçar essa possibilidade criada e oferecida pela presença de Cristo em nós,
na pessoa do Espírito Santo, essa terceira pessoa da divindade divina. Mas isso nós devemos fazer 24 horas por dia. Cada dia da semana. 7 dias por semana. 52 semanas por ano. E depois, ao longo de todos os anos da nossa vida. É uma busca constante desse preenchimento, desse aperfeiçoamento, de sermos mais e mais perfeitos, mais parecidos com o Senhor. É preciso que nós nos apaixonemos pelo que Deus oferece por meio de Jesus. E que nós possamos iniciar, digamos, o nosso dia reconhecendo que somos o que somos pela graça de Deus. Já é um bom começo de dia. É uma boa forma de começar o dia dessa forma. E dá graças a Deus porque um dia Ele plantou a vinha, a videira, que é Jesus Cristo. E que por meio da videira, nós, as varas, nós somos conectados a Ele, ao Pai, por meio de Jesus. Então formamos essa unidade. O Pai como agricultor, Cristo como videira, nós como varas que produzem o fruto. Foi no final do século XVII, um autor, um escritor chamado Henry Scougal, ele escreveu um livro que teria como título A Vida de Deus na Alma de um Ser Humano. E nesse livro ele diz assim, numa certa parte: a dignidade e excelência de uma alma é medida pelo objeto do seu amor. A verdadeira maneira de melhorar e enobrecer nossas almas é colocar o nosso amor nas perfeições divinas, para que possamos sempre tê-las diante de nós e imprimi-las em nós mesmos. Essa é a expressão de Henry Scougal nesse livro, A Vida de Deus na Alma de um Ser Humano. Quanto mais eu permitir Deus presente em mim, mais eu serei vitorioso nas dificuldades que eu vou enfrentar no caminho. Falei num dos conectados, agora já não sei se foi semana passada ou vai ser nessa semana, sobre a questão da dificuldade que nós encontramos muitas vezes quando nós temos tribulações pela frente. Eu acho que ainda vem para essa semana por aí, não estou bem lembrado não. Mas nós não estamos livres de passarmos por tribulações nesse mundo. Não estamos livres disso. É possível passar por elas. A dificuldade, aliás, a questão é como nós as enfrentamos, como nós saímos delas, fortalecidos ou acabrunhados. Certamente vai depender de quanto eu tenho da perfeição em mim para poder resistir nessa situação. Por isso eu quero ler mais uma vez o que Scougal fala. A dignidade e excelência de uma alma é medida pelo objeto do seu amor. A verdadeira maneira de melhorar e enobrecer nossas almas é colocar o nosso amor nas perfeições divinas, ou na perfeição que o Senhor nos dá através do Espírito Santo, para que possamos sempre, essa é a questão, sempre tê-las diante de nós e imprimi-las em nós mesmos. Então, colocar o nosso amor nas perfeições divinas, ou naquela perfeição que Deus tem para nos oferecer e tem nos oferecido, é certamente um início dessa jornada para esse descanso na nossa vida. Descanso porque não terá mais tribulação? Não, não é isso que eu estou dizendo. Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão as aflições. Não pense que vocês vão viver em paz. Em momento algum Jesus deixou essa ideia, nem os escritores do restante do Novo Testamento tiveram essa ideia, deixaram essa ideia, mas Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Essa é a nossa bandeira. Cristo já venceu, Cristo já passou, Cristo já trilhou este caminho, o caminho está aberto e nós temos que segui-lo. O descanso definitivo é na eternidade, é na outra instância depois. Nessa que estamos agora, estamos sujeitos a enfrentar dificuldades, adversidades, contrariedades, tribulações. Tudo isso pode nos acontecer. Então, colocar o nosso amor nessas perfeições divinas que Deus tem a oferecer é certamente o início, como eu já disse, dessa caminhada, dessa jornada de descanso, de crescimento e frutificação. É esse resultado diário de disciplina e formação espiritual. Pode ser que nessa caminhada nós tenhamos que atravessar um deserto, a exemplo do que Israel teve que atravessar quando saiu da escravidão do Egito para chegar à Terra Prometida. As travessias do deserto, não raro, eles trazem para nós crescimento, trazem para nós aprendizado, trazem para nós, digamos assim, saímos mais fortes do que quando entramos. Mas os desertos existem. O exemplo de Israel é apenas uma amostra daquilo que pode acontecer conosco na nossa caminhada espiritual também. É preciso que estejamos bem atentos a isso. Agora, para estarmos habilitados a fazer o que devemos realmente fazer, levará algum tempo, sem dúvida alguma. Leva algum tempo, porque é preciso que nós estejamos treinando para essa situação. Essa aplicação na nossa vida, no nosso dia a dia. Para que nós sejamos servos de Deus aprovados, servos de Deus de acordo com a vontade de Deus, nós então precisamos, sem dúvida, trabalhar nesse sentido para que esse crescimento aconteça. Como já disse lá no início, há que se buscar o devido ajuste para que se crie um hábito e se torne habitual o nosso procedimento nesse sentido. Alguém disse que para criar um hábito, eu precisaria fazer pelo menos 27 vezes cada dia a mesma coisa. Ou seja, repetir durante 27 dias uma determinada situação, eu vou estar já criando um hábito. Por exemplo, acordar cedo. Se eu não estou acostumado a acordar cedo, então eu vou botar o despertador para despertar aquela hora que eu preciso acordar mais cedo. Depois de 27 dias já não precisa mais, porque eu já estou habituado a acordar naquele horário. E assim outras coisas, nós podemos ter esse hábito, né? De tantas coisas que podem acontecer. Então eu tenho aqui para nosso aprendizado hoje, cinco passos para que nós possamos aprender nessa caminhada. E isso pode ser muito útil para nós observarmos esses passos. O primeiro passo, a primeira coisa a fazer é certamente buscar, ainda que mentalmente, o contato com a videira. Logo ao despertarmos pela manhã. Senhor Jesus, estou aqui. Estou aqui para mais um dia, viver esse dia na sua presença e sob a tua orientação e direção, né? Então, colocando-nos à disposição do Senhor Jesus para que Ele possa fazer a sua perfeição fluir por nosso intermédio. Nós somos varas conectadas à videira que vão produzir o seu fruto, porque o alimento que nós precisamos para produzir fruto vem dele. A seiva que vem para manter a vara produtiva vem do Senhor. Isso há de fazer com que definitivamente abandonemos a ideia e o pensamento de que algo está faltando em nós. Não está faltando. Se algo parece estar faltando, é porque talvez eu não esteja dando espaço a isso que está faltando. Quem sabe o que está aí nos ajuda. Menos de mim e mais de Cristo em mim. Aí eu vou começar a perceber que não está faltando. Cristo já está em minha vida se eu sou crente em Jesus Cristo. Se eu sou crente em Jesus Cristo, Cristo está, através do seu Espírito Santo, está em minha vida.
então não está faltando. Talvez esteja faltando eu dar espaço a Ele, para que Ele possa atuar dentro de mim. Eu tenho que esvaziar-me de mim mesmo, para que Ele possa preencher esse vazio. E vai preencher, vai preencher. Agora, Ele não costuma expulsar nada. Eu tenho que querer que Ele tenha mais espaço na minha vida. Essa vontade é minha. Então, se me parece que está faltando alguma coisa, é um equívoco meu. Não está faltando, não. Pode estar faltando eu não estar dando a Ele o devido espaço que Ele precisa na minha vida. Isso certamente estaria acontecendo. Então, esse primeiro passo é muito importante nós observarmos do que realmente está, portanto, essa vida de colocarmos diante do Senhor essa disposição sempre. Esse pensamento de que está faltando alguma coisa não procede, não deve mais, digamos assim, atormentar a nossa paciência, né? Precisamos de uma disciplina, de uma forma disciplinada de dizer isso cada manhã, quem sabe repetir ao longo do dia: Senhor, estou aqui à tua disposição. Faça de mim o que quiseres fazer, menos de mim e mais de Cristo em mim. Se fizermos isso, podemos ter certeza que vamos encontrar, ou já estamos encontrando o caminho certo para seguirmos nessa caminhada correta. Em segundo lugar, nós devemos falar abertamente com o Pai, que é o agricultor, com a videira, que é Jesus Cristo, sobre a necessidade permanente de recebermos dele a perfeição. Devemos querer que Deus, através do seu Espírito Santo, atue mais evidentemente na nossa vida. Que possa cada vez mais ser menos de nós mesmos e mais dele em nós. Menos de mim e mais de Cristo em mim. É necessário confessar diariamente nossa fragilidade, nossa pequenez, a nossa incapacidade, mostrando que temos a necessidade de sermos completados por Ele. Por isso que eu digo que não falta, só se temos a impressão de que está faltando, é porque talvez nós não estejamos caminhando de forma correta. Nossa oração com sinceridade sempre deve ser essa: Senhor, mostra as perfeições que Tu tens para oferecer, que são oferecidas pelo Pai, o agricultor, para nós nos completarmos com elas. E se assim o fizermos com sinceridade de coração, não vai demorar muito para chegarmos à conclusão a que chegou Dallas Willard, dizendo que o nosso universo é uma comunidade de amor competente e sem barreiras. Porque viver nesse mundo tumultuado, tenebroso, no qual nós vivemos, nós só podemos viver e fazer com que esse mundo se torne uma comunidade de amor competente e sem barreiras, se nós tivermos realmente esse domínio espiritual, ou seja, dominados pelo Espírito Santo de Deus, no sentido de ser guiados por Ele no nosso passo a passo a cada dia. Se não fizermos isso, nós vamos ter dificuldades ao nos depararmos com situações que são adversas, que contrariam a nossa formação espiritual e tudo mais, que às vezes não precisamos nem dobrar a esquina. Saindo da porta da casa, nós já vamos encontrar contrariedade nesse sentido. Mas se o Espírito Santo estiver abundantemente em nossa vida, nosso coração, com mais condições, nós vamos combater essa situação sem nenhuma dúvida. Em terceiro lugar, nós devemos nos render, depor as nossas armas. Nossa vontade há de querer nos mantermos no comando, mas o nosso interesse deve ser o esvaziamento de nós mesmos e, consequentemente, o enchimento da perfeição divina. Se depusermos as nossas armas, nos desarmarmos de nós mesmos, nós vamos abrir espaço. E abrindo esse espaço, isso facilitará então que o processo do enchimento possa ser imediatamente completado, ou seja, efetivado.
eu desarmo a mim mesmo das minhas próprias ideias, dos meus próprios projetos de vida, automaticamente eu tenho espaço liberado para que o Espírito Santo, que já está em mim, ocupe esse espaço. Menos de mim, mais de Cristo em mim. É isso que nós precisamos perseguir e caminhar nessa direção. E é preciso que digamos a Deus constantemente: Senhor, seja feita não a minha, mas a tua vontade em minha vida. Foi o que Jesus orou no jardim do Getsêmani, naquela situação de extrema agonia, quando ele diz: passa de mim esse cálice, não aguento não, mas faça-se a tua vontade e não a minha. E quantas vezes nós não temos nem enfrentado tanta situação quando Jesus enfrentou no Getsêmani, mas não temos a disposição de orar como Jesus orou. Faça-se a tua vontade, Senhor, não a minha. Permitindo que aquele que é perfeito venha assumir a direção, venha assumir o comando da minha vida. Para isso eu preciso depor as armas. Eu preciso deixar que ele assuma essa situação. Em quarto lugar, devemos agradecer a Deus por disponibilizar essa sua perfeição, que é o Espírito Santo em nossa vida, e nos dá condições de ter esse acesso à perfeição que ele nos dá. Por meio da nossa fé em Jesus, por meio da nossa salvação nele, nós já temos esse acesso liberado. E podemos então com toda a confiança dizer: Tu, Senhor, és o meu agricultor e eu estou seguro nas tuas mãos hoje e sempre. Que maravilha poder afirmar isso. Que em última análise nós estamos na mão de Deus por meio de Jesus Cristo. Isso vai nos mostrar que o melhor ainda está por vir. E quando nós temos essa certeza que o melhor está por vir, então as tribulações que enfrentamos nesse mundo, nesse tempo de aqui e agora, nada representam. Nada representam. É interessante que outro dia, nessas tantas comunicações que há na internet, especialmente nesses últimos tempos, então alguém postou o seguinte: se fecharem as igrejas, nós vamos pregar na rua. Se nos prenderem por pregarmos na rua, vamos pregar na prisão. E se nos matarem, então vamos encontrar com Paulo e dizer: combati o bom combate. Então, para o crente não tem esses problemas. Não tem, porque se realmente tudo aqui acabar, lá vai ser melhor. Só que enquanto aqui estivermos, temos que fazer com que nós possamos aqui viver da melhor forma possível, principalmente agradando o que Deus quer para cada um de nós. Em quinto lugar, eu disse que são 5 pontos, né? Então chegamos ao quinto ponto. Em quinto lugar, devemos estar dispostos, prontos e dispostos a compartilhar essa perfeição que vem de Deus. Não guardar para nós mesmos, mas passar adiante. Às vezes para os familiares, ou para os vizinhos, ou para os colegas de trabalho, mas de alguma forma passar adiante. Essa maravilha que Deus nos concede, ela precisa ser mostrada por meio do nosso viver, como fruto da nossa vida. Cristo é a videira, nós somos as varas, e aqui é que se torna necessário tomar cuidado nessa caminhada. Nossa tendência é querer gerenciar a situação. Nós já nos desarmamos. Nós já deixamos as nossas armas de lado. Quem está no comando é Ele. E o comando deve ser dele. Então, é preciso resistir a essa tentação de querer gerenciar a situação. Basta que nós nos coloquemos à disposição do Senhor. Essa é a nossa parte, colocarmos-nos à disposição do Senhor. Disposição do agricultor, que é o Senhor, nosso Pai Celestial. A videira
tem o elemento vital suficiente para alimentar as varas que somos nós. E as varas, nós no caso, bem alimentados pela videira, nós vamos produzir de forma natural os frutos que o agricultor espera colher. Simples assim. Às vezes nós nos debatemos, nós queremos gerenciar por nós mesmos a nossa caminhada, seja na vida de qualquer pessoa, mas também na vida do professor, já que estamos hoje homenageando professores, que talvez possam alcançar muito mais êxito com seus alunos se seguirem essa orientação, essa caminhada assim. Reconhecendo que o Senhor tem tudo para dar. Disponibiliza na vida de cada crente em Jesus Cristo a possibilidade de ser um produtor de frutos. Alguém que produz novos frutos, mais frutos. Eu não sei porquê, mas deve ter tido uma razão muito especial, porque Jesus usou a ilustração da figueira, da videira. Ele podia ter usado outras tantas coisas, videira, oliveira, que são também árvores simbólicas em Israel. Essas três, videira, oliveira e como é que se diz? Videira, oliveira e tem mais uma que eu estou esquecendo agora. Que são as três frutas que são símbolos de Israel. Eu uso a videira, porque a videira é muito própria. Tempos atrás eu trouxe aqui um exemplo. Há varas na videira que não produzem fruto nunca. Crescem a vida toda, mas não produzem nada. Outras, e o interessante é que na videira, quando a vara começa a crescer, começa a nascer e crescer, quando ela tem aí 30, 50 centímetros de comprimento, já tem os cachinhos de uva ali. Que se não tiver, pode cortar aqui, porque ela não vai estar produzindo nunca. Aquela é uma vara que não vai dar fruto nunca. É isso que Jesus tinha em mente. E outra coisa, aquela que já tem os seus cachos, já vai produzir frutos, ela vai continuar crescendo a vida toda. Tá? E aí vem a poda, corta aqui. Deixa só esse pedacinho aqui. Entende? Porque esse cortar aqui não prejudica o fruto que ela vai produzir nesse pedaço aqui. E a videira cá não vai precisar fornecer tanta seiva para esse crescimento que vai se mostrando metros afora. Não sei quantos mais, 5, 6, 7, 8 metros a mais. Corta aqui, então não vai mais necessidade de seiva para aquela parte ali. Por isso ele diz, a que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Então, cabe a todos nós darmos uma olhada em nós mesmos. Somos nós varas que estão dando frutos? Se sim, Cristo tem todo o interesse em nos limpar para que demos mais frutos ainda. Então, como eu comecei dizendo que é necessário que nós tenhamos essa preocupação de encontrar paz e segurança para a nossa vida. Paz e segurança nessa caminhada. Quando diz Isaías, Senhor, Tu guardarás em perfeita paz todo aquele cujo propósito está firme. Está firme por quê? Porque confia em Ti. Parece que Isaías já tinha essa pré-orientação vinda do Senhor, e que ele está aí, então, já, digamos assim, antevendo o que Jesus viria a ensinar quando viria ao mundo séculos depois. E Jesus, então, depois tem essa mesma orientação a dar, essa mesma situação que ele está desenvolvendo, para que, dessa forma, nós tenhamos essa situação resolvida conosco mesmos e com o Senhor, de vivermos em paz, haja o que houver. Eu sempre lembro de uma ilustração que alguém trouxe uma demonstração do que é encontrar paz e segurança. Alguém encontrou por trás de uma cachoeira
onde caía muita água, com muita violência, muita água, assim, muito... E havia se formado um vácuo por trás dessa cachoeira, e um pássaro encontrou ali um lugar para fazer um ninho, para se reproduzir a sua prole ali. Com toda a água, aquela água toda pesada caindo aqui, mas por trás da cachoeira, aquele pássaro, aquela avezinha, havia encontrado ali um local para construir lá o seu ninho, chocar os ovinhos e alimentar ali os seus filhotes até que pudessem voar, voando dali, porque senão não teria nem como escapar vivos. Então ele disse, esse é o momento de paz que essa pequena ave encontrou. Não obstante tanto barulho, tanta água, tanta força caindo aqui, que se tentasse escapar por ali, naturalmente seria imediatamente levado embora com aquela água. Mas o acesso ao local do seu ninho, que ele encontrou, e ali em paz, ali, aumentar ali a sua prole. Então esse é um exemplo que alguém encontrou, tirou foto disso e mostrou como é que é realmente um momento de paz. Nós vivemos num mundo conturbado, de muita dificuldade para o nosso viver diário. Cada vez que chegamos ao mercado, ao açougue, vemos que os preços foram alterados para cima. Mas o salário ficou na mesma situação. E aí a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. E é nesse mundo de falta de paz que nós vivemos. Então precisamos ter paz interior. Porque se nós tivermos paz interior, então mais facilmente vamos conseguir suportar e superar as situações de falta de paz que nos cerca. Sem dúvida alguma. E aí Isaías, mais uma vez, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Que Deus nos proteja e nos capacite, e que nós possamos cada vez mais, desarmados, livrando-nos de tantas coisas, pensamentos que nós achávamos que nós poderíamos colocar em prática, e abrindo espaço para que o Espírito Santo de Deus atue em nossa vida de forma firme e segura. Vamos orar nesse sentido? Senhor nosso Deus, mais uma vez, muito obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus de paz, e porque Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que se propõe a guardar os nossos corações, as nossas vidas, até mesmo os nossos corpos. Tu podes nos proteger, nos dirigir. E, ó Pai, Tu possas fazê-lo, porque nós queremos entregar a nossa vida inteiramente em Tuas mãos, confiar em Ti plenamente, para que a paz que vem de Ti inunde os nossos corações e preencha nossas vidas. Assim agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém.